Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast sobre saúde e inclusão. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial para falar com a gente sobre participação social nessa causa da neuromielite óptica. É a doutora Bianca Oliveira, ela que é neuroimunologista e coordenadora do Centro de Esclerose Múltipla e Doenças Desmielinisantes lá da Paraíba, um lugar que a gente tem um apreço especial, porque são trabalhos tão lindos que são feitos, e a gente tem uma honra enorme de convidá-la aqui para ela contar um pouquinho do trabalho que é feito, das caravanas, dessa participação também do profissional de saúde, dessa busca ativa pelos pacientes, e também dessa participação que nós, né, enquanto pessoas que estamos na sociedade, tendo ou não uma relação direta com as doenças, principalmente as raras, né, e no caso aqui a NMO, precisamos ter esse cuidado e esse envolvimento. Muito bem-vinda, doutora, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso podcast. Olá, Cleide, muito obrigada, assim, a honra e a alegria é toda minha de estar aqui participando com vocês desse podcast. A doutora Bianca, ela tem um trabalho que é muito bacana, que é a caravana da EM, né? Que ela faz umas viagens durante o mês de agosto, que é o agosto laranja, e vai fazendo essa busca ativa dos pacientes nos lugares em que ela passa. Então, é na Paraíba, e aí você me corrige se eu estiver errado, doutora. Na Paraíba e também em algumas cidades do Rio Grande do Norte. Conta um pouquinho por que a senhora, enquanto médica, teve a vontade de fazer um trabalho como esse, que é muito ali da ponta, né? É muito sanitarista, digamos. Então, assim, por que resolveu sair de dentro do consultório, de dentro dos ambulatórios, para buscar as pessoas dentro de uma van? Bom, primeiro que quando o centro de referência foi criado, né, em 2012, que a gente construiu todo o serviço em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, então foi um trabalho de parceria, né, não foi um trabalho isolado do médico, né? Então, juntou o Centro de Dispensação de Medicação de Alto Custo, a própria Secretaria de Saúde e gestores, mas o centro de referência, no caso, naquele momento, eu e a enfermeira. Então, a gente partiu de um número de pacientes que existia no estado, cadastrados na Associação Paraibana de Esclerose Múltipla, que já existia naquele momento, e do número de pacientes cadastrados na Central de Dispensação de Medicação de Alto Custo, que não era um quantitativo semelhante ao quantitativo total do estado. Então, a gente já tinha, naquele momento, ao todo, 121 pessoas com esclerose múltipla no estado da Paraíba, em novembro de 2012. E como é que a gente ia divulgar o serviço, começar a atender, abre as portas, atende quem? Né? Quem é que a gente atende? Então, o meu raciocínio sanitarista naquela época, né? Vamos partir dos nomes que a gente tem, né? Então, pegando os nomes da associação, os nomes cadastrados no consultório dos médicos que atendiam esclerose múltipla, né? Não somente eu, mas os outros colegas. Então, a gente começou a chamar estes pacientes, partindo dos que moravam na Grande João Pessoa, porque eram os mais próximos. Então, desde o primeiro dia de abertura de funcionamento, a gente tinha pacientes sendo atendidos dentro do serviço, porque a gente foi em busca deles na cidade. Mas a gente tinha o interesse de cadastrar, saber quem eram esses pacientes, qual era a vivência deles, qual a realidade deles. Eles tinham, de fato, esclerose múltipla, né? Hoje a gente se pergunta ainda mais isso, né? É esclerose múltipla, é neuromielite, é MOGAD, né? É encefalite autoimune, mas naquela época a gente também queria saber se era esclerose múltipla mesmo, se a medicação que ele usava era correta, se ele recebia a medicação de forma correta, já que era um trabalho de parceria com a farmácia, e a gente sabe que a dispensação ela não é feita somente na capital, né? Ela tem centros de dispensação ao longo do estado em alguns municípios. Então, depois que a gente cadastrou todos os pacientes da Grande João Pessoa, a gente começou a pensar como identificar o paciente que mora em outra cidade.
Será que ele consegue deslocar? Ou é melhor a gente deslocar também em busca dele? Né? Então, não só a gente chamou para ele vir, como a gente decidiu então ir. E aí, decidindo ir, a gente partiu para Campina Grande, que seria a segunda cidade principal da Paraíba, que envolve muitos municípios, é uma gerência estadual muito grande, né, que tem hospitais grandes, que tem neurologista, então a gente decidiu partir, então, para Campina Grande e as cidades circunvizinhas. E depois a gente decidiu ir a Cajazeiras, que é uma cidade no sertão da Paraíba, que, digamos assim, é a ponta absolutamente contrária a João Pessoa. Né? Então, ela está lá na divisa com o Ceará, com o Rio Grande do Norte, do outro lado, né? Bem distante. Então, da van de prefeitura, carro de prefeitura, de ônibus, são 9 horas de viagem, né, na estrada. Então, é uma distância muito grande para esse paciente. Então, a gente decidiu ir lá, eu e a enfermeira, conhecermos a central de dispensação lá, a gerência estadual de saúde lá, demos aulas para profissionais de saúde daquela região, para os estudantes de medicina, para os residentes, atendemos todos os pacientes que estavam cadastrados naquela região, naquela gerência, com esclerose múltipla e que estivessem recebendo medicamentos. Eu conheci esse paciente, quem é? Né? Esse paciente, qual é o remédio que ele usa? Ele está bem mesmo? Ele não está? Né? Qual é a escala de incapacidade dele? Qual é a necessidade desse paciente? Qual é a necessidade que essa farmácia de dispensação tem? Então, a gente precisa conhecer a fundo, porque senão a gente também não consegue trabalhar política pública de saúde, não sabe qual é a necessidade real, né, de cada paciente, de cada cidade, porque a sua necessidade, Cleide, é uma, de outro paciente pode ser outra, né? A sua incapacidade maior é visual, de outro paciente é física, de outro é esfincteriana, de outro é o equilíbrio, a coordenação motora, né? Da mesma forma que isso modifica de pessoa para pessoa, de farmácia para farmácia, modifica de cidade para cidade, modifica de prefeito para prefeito, né? Gestor para gestor. Então, a gente precisava identificar isso para a gente saber de que forma a gente vai trabalhar. O que é que precisa a gente fazer para o paciente, para a gente aumentar a possibilidade de diagnósticos da doença de forma mais precoce, né? Naquele momento, a gente já tinha a questão da janela de oportunidade terapêutica, apesar de não ser um momento que já tinha a quantidade de medicamentos que a gente tem hoje na esclerose múltipla, mas a gente já tinha o conceito de janela de oportunidade, né? Do quanto é importante fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente já naquele momento, a gente começou a trabalhar a questão de diagnóstico, de treino de diagnóstico para profissionais de saúde. Para pacientes, como a gente estava começando, a gente começava a trabalhar os conceitos da doença, os sinais e sintomas, o que é um surto, as diferenças entre os medicamentos, trabalhar os efeitos adversos, os cuidados na refrigeração da medicação, na manipulação do medicamento, na administração correta, no uso regular, na adesão, né? Trabalhar a questão de falha terapêutica, assim que começou a ter novas possibilidades, né, de uso de medicamento. Então, o que é falha terapêutica? Para que o paciente pudesse entender o conceito e quando a gente fosse lidar com aquilo em relação a ele, ele tivesse pronto para receber aquele conceito, né? E a gente não chegar assim de paraquedas, oi, você está em falha terapêutica, vai mudar de remédio. Então, à medida que a gente trabalha o conceito, né, e trabalha os medicamentos, fica mais fácil do paciente compreender, não é um susto, né? Não é um baque para ele, e não é difícil naquele momento de diálogo você estar dialogando, estar discutindo, estar explicando que chegou o momento de trocar e para o que vai trocar, porque ele já conhece todas as possibilidades de terapêuticas. Né? Então, a gente trabalhou muito a questão não só de conscientizar o paciente, os familiares, os cuidadores, mas também de levar treinamento e informação para profissionais de saúde. Então, na cidade de Campina Grande, a gente treinou mais de 80 profissionais de saúde da cidade de Campina Grande. Né? Se eu não me engano, foram 160 ao todo,
tanto médicos quanto outros profissionais. Cajazeiras, a gente fez treinamento em João Pessoa, em 2013 e 2014, a gente treinou todas as unidades de saúde da cidade de João Pessoa, no diagnóstico de esclerose múltipla e diagnóstico diferencial com outras patologias, né? E treinamos como é que essa unidade de saúde encaminhava o paciente, quais os exames mínimos que ele precisa ter, né? Então, como chegar aquela jornada, né? Tentando quebrar a jornada do paciente, porque se o médico da unidade, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, ele sabe qual é o caminho, esse caminho é encurtado, né? Ou se ele é um caminho mais longo, o paciente pelo menos já chega mais preparado do que ele chegar no neurologista, o neurologista ainda ir pedir alguns exames básicos para depois voltar e pedir um exame especializado. Então, quanto tempo vai levar esse diagnóstico? Então, a gente treinava esse raciocínio e, no mínimo, a intenção de que ele aprendesse quais eram os exames básicos a serem solicitados ainda na unidade. Quando pediu uma ressonância, quando pediu uma tomografia, né? Então, tudo isso a gente treinou. Então, a partir desse conhecimento da esclerose múltipla, que foi avançando, logicamente, a gente foi vendo a necessidade de ir para outras cidades, né? De ir migrando e ir levando isso para outros serviços do Estado, né? E não só do Estado da Paraíba, como você disse, mas também do Rio Grande do Norte, através de parcerias com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, e do campus de Caicó, a gente começou também a trabalhar em relação à neuromielite. A gente viu a necessidade de começar a trabalhar o março verde, né? Logicamente que a gente começou um pouquinho mais fácil, né? Porque ao invés de trabalhar só João Pessoa, só Campina Grande, a gente já trabalha João Pessoa e Campina junto no mesmo momento, né? Mas a gente sabe que do mesmo jeito que a esclerose múltipla avançou para outras cidades, a neuromielite vai precisar avançar, até porque quem vai a Campina Grande, a gente tem pacientes que são do sertão, que se deslocam 4, 5, 6 horas para ir até o encontro de Campina Grande, né? Então, vai chegar esse momento, ano que vem a gente já está com esse planejamento de já passar para 3 cidades, né? Apesar de que quando a gente vai no agosto laranja, a gente não exclui, isso vale a pena ressaltar, a gente não exclui o paciente de neuromielite, né? Muito pelo contrário, a gente incentiva que ele compareça. Por quê? Porque é importante a articulação, né? E aí entra aquela questão do que você falou, né? Qual o papel, né, do paciente de neuromielite? O que ele tem que fazer, né? Trocar parcerias, né? Então, a esclerose múltipla tem uma história, lógico, né? Já faz tempo que existe a esclerose múltipla, o diagnóstico definido, a terapêutica, associações tem várias, né? Já é uma coisa consolidada. E olha que eles ainda sofrem com muitas coisas. Mas imagina a neuromielite que está começando a se consolidar, a se construir, a se formar, a divulgar, e ainda nem tem protocolo e diretriz terapêutica, né? Então, é importante essa junção, né, do paciente com esclerose múltipla com o paciente de neuromielite, uma associação de uma que é mais experiente, que já passou por dificuldades de bater na porta, não ter remédio, mesmo existindo protocolo, né? Hoje eles sofrem menos com falta de medicação, mas teve épocas que era terrível, né? Era um sofrimento muito grande. Então, eu penso que é muito importante essa junção. Então, sempre a gente tem nos eventos do Agosto Laranja pacientes de neuromielite, não só participando, como organizando o evento, né? Ano passado, mesmo na cidade de Patos, que é no sertão, quem organizou todo o lanche do evento de esclerose múltipla da caravana em Patos, no Agosto Laranja, foram os pacientes de neuromielite daquela cidade. Olha que coisa linda, né? Eu, pelo menos, acho tão bonito, emociona até, né? Esse ano, o que aconteceu? Houve uma parceria, uma parte foi organizada pelos pacientes de esclerose múltipla de Patos, e outra parte foram os pacientes de neuromielite de Patos. Os dois organizaram
o Agosto Laranja, a caravana de esclerose múltipla na cidade de Patos. Que coisa maravilhosa, né? Eu acho isso, assim, fico até emocionada. Mas eu acho isso ótimo, né? Imagina, porque isso até ajuda, fortalece a briga de um e de outro, né? Se você está brigando pela mesma causa, é uma causa única, é uma doença rara, com necessidades inerentes a cada patologia, mas que várias das incapacidades são parecidas, né? Eu falo demais, né, Cleide? Eu me empolgo quando eu vou falar dessas ações, aí eu fico empolgada e não paro de falar. A gente adora, doutora, porque a gente precisa dessa empolgação pelas causas, a gente precisa de profissionais de saúde que fazem o seu trabalho e também querem movimentar para além do consultório, né? E eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, a BNMO inteira tem uma admiração muito grande. Por isso aí tudo que você acabou de contar, que é um olhar para os determinantes sociais também que envolvem esse paciente. Tem paciente que não consegue ir até o atendimento. Ele tem total informação sobre o quadro dele, sobre a medicação, sobre a estrutura que está rodeando ele no momento em relação àquele seu tratamento. Então, são muitas nuances que existem em relação ao tratamento, ao cuidado e à busca da qualidade de vida das pessoas com doenças, principalmente as raras, que os profissionais precisam estar atentos, né? E não só os profissionais, mas também todos os atores públicos, né? E aí é que a gente questiona muito e cobra muito também dos pacientes, dos familiares, dos profissionais de saúde que já, para quem conhece a NMO, que realmente se envolvam, porque essa participação social é importantíssima. E aí, quando a gente fala, a participação social é só para audiência pública, consulta pública, não é só para esses momentos. Olha como a doutora acabou de dizer. Conseguir promover e organizar minimamente um evento que fale dessa patologia na sociedade, que leve essa informação para os profissionais da sociedade ou para as pessoas que não sejam necessariamente profissionais de saúde, mas às vezes a gente conhece um sintoma e um sinal que a gente sabe que é de uma patologia X e aí de repente é o vizinho que começa a ter aquela sensação. E aí o fato de você dizer, vai no neurologista, que eu ouvi isso em uma palestra tal, um evento que eu fui, ou conheci isso na internet. O fato de você orientar que essa pessoa vá ao neurologista já encurta muito essa jornada, como a doutora falou. Então, levar informação e ajudar nesses movimentos todos que acontecem, tanto nos meses de conscientização, mas durante também o restante do ano, é um trabalho de participação social, que vai para além do que acha-se, né, que a participação é só para fazer protesto, brigar, também. Mas a gente precisa dessa participação desde o mínimo ali, que é você entendendo sobre sua própria condição, sobre a patologia, para poder você orientar também outras pessoas, para poder você falar dela para outras pessoas, que passe para poder elas se conhecerem, assim como também você se envolver a nível de busca por políticas públicas, como a doutora falou, não se tem um protocolo clínico ainda, não se tem linha de cuidado definida pelo SUS, as medicações são de altíssimo custo, ainda também não estão incorporadas, o exame de anticorporina 4 também não está incorporada, e as pessoas precisam entender, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, doutora, que para se conseguir tudo isso, como a esclerose múltipla já conseguiu um dia, teve participação social, brigando, pressionando, porque não é só um político que acha-se isso, né? O político, o Ministério da Saúde entender que precisa dar uma olhada para aquela doença e acontecer. Não, é em cima de muita pressão de participação social, das associações, de grupos de pacientes, de familiares, de amigos, de que algumas associações são assim, né? Amigos e familiares de tal patologia, e os profissionais de saúde também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui, dessa importância. Eu pessoalmente penso que é muito importante a participação social, né? O paciente, de fato, vestir a camisa, né? A camisa verde, ele vestir a cor verde, não enquanto só a roupa, mas estar dentro dele a cor, né? A cor que chama a atenção, né? Que isso seja, de fato, não só no mês da doença, né? Porque aí você fazer um vídeo, você escrever algo lá no mês de março e depois o resto do ano você não falar mais nada, né? Se apaga, se esquece. Então, precisa ser contínuo isso, né?
E não adianta ser, mas por que os médicos não brigam por isso? Porque não adianta somente os médicos. Precisa ser os médicos mais os pacientes. Porque se a gente for contar a quantidade de médicos e a quantidade de pacientes com os familiares, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, imagine a quantidade de gente que vai ser. Então, o peso é muito maior, né? Se a gente junta quem vota ao todo dessas pessoas, né, isso faz um peso maior, aparece mais, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem pacientes na neuromielite que possuem um perfil diferente do paciente de esclerose múltipla, né? São pacientes que possuem uma incapacidade maior, então a gente tem mais pacientes cegos, a gente tem mais pacientes na cadeira de rodas do que a gente tem na esclerose múltipla, né? Pelo menos com os diagnósticos atuais. Lógico que a esclerose múltipla já teve um perfil difícil, esses pacientes ainda estão circulando aí, mas hoje, se a gente pegar hoje, a possibilidade de a gente ver maior incapacidade comparando é na neuromielite. Assim como o perfil financeiro, social do paciente de neuromielite, isso está comprovado cientificamente, de forma epidemiológica, é um perfil que é de maior dificuldade do paciente. São pacientes que possuem uma renda mensal menor, né? São pacientes que têm menor acesso à educação, a diversas questões, né? O paciente de neuromielite. Então, se o paciente de neuromielite e o paciente de outras doenças raras não se juntar pela causa, a gente não consegue. Então, eu vejo que não só os de neuromielite precisam se juntar, se articular melhor, vestir de fato a camiseta, assumir isso no ambiente de trabalho, assumir na escola, assumir na faculdade, assumir em casa, assumir no condomínio, no prédio, né, no bairro, seja onde for, né? Os pacientes de doenças raras, de uma forma geral, eles precisam se juntar, um fortalecer o outro, né? Porque à medida que você se fortalece, você cresce mais, é muito mais fácil de você ser escutado, né? Então, eu acho que é muito importante isso, de eles todos se unirem em busca, né? Hoje é a neuromielite que está querendo, mas amanhã pode ser a miastenia, amanhã pode ser a MOGAD, né? Logo vai sair tratamento para MOGAD, e MOGAD não tem também critério, também não aparece, não tem CID, né? Etc. Então, esse é um momento de luta da neuromielite. Então, precisa todo mundo se juntar a essas pessoas, né, que possuem a neuromielite. E, futuramente, todo mundo vai se juntar a uma próxima patologia, um próximo paciente com uma outra doença rara que surge e que tem as suas necessidades não atendidas, né? Então, é muito importante isso, né, essa participação social. Né? A esclerose múltipla ela lutou muito para chegar onde chegou. E a neuromielite precisa lutar também. Agora, é difícil a gente lutar sozinho, né? É muito difícil. Lógico que diz assim, mas se você carregar e for apagar o incêndio com a gotinha de água no bico, né? E você vai fazendo sua parte. Mas, lógico, a gente não está dizendo que cada um não tem que fazer sua parte, mas se cada um no todo for fazendo, é muito melhor. Né? Se vários passarinhos estiverem carregando essa gotinha de água no bico, é muito melhor do que só um passarinho. Né? E a gente tem uma urgência no protocolo, a gente tem uma urgência de conseguir o tratamento, a gente tem uma urgência do diagnóstico. Né? Faz diferença para o paciente ele ter um anticorpo dosado no momento correto, né? E ainda ter a resposta positiva desse anticorpo. Né? Então, são muitas necessidades em um único exame. Né? Porque não basta coletar, tem que coletar no momento correto, então tem que ter um acesso rápido ao exame. Né? Tem que ser de uma determinada qualidade, então não serve coletar em qualquer laboratório, fazer qualquer análise. Né? Então não é tão simples, então precisa ter uma luta mesmo, uma luta conjunta, né? Várias vozes. E a gente está sempre convocando, né? Que todos os eventos que fazemos, todos os eventos que estamos, e nesse momento aqui também, nesse podcast, tudo que os médicos, quando estão nessa militância, porque é uma militância, né? Se envolvem, a gente está falando disso, né? Dessa necessidade das pessoas se envolverem mais e se envolverem de forma constante, né? Qualitativa mesmo, qualitativa, quantitativa, fazer parte.
mas eu não sei como ajudar, eu não sei como fazer. Entre em contato com as associações, busca saber a informação de como pode fazer, conversa com o seu médico. Se não for um médico que é tão militante, assim, que é tão envolvido mesmo com a causa, mas na internet tem vários que se colocam nesse lugar, né, de passar informação, de levar dicas, de trazer o que é naquele momento necessário para que você se cuide um pouco melhor, porque, como eu falei, é importante que a gente se cuide, que a gente entenda da patologia com a gente, para depois a gente conseguir também orientar e fazer parte de todo esse movimento. Então, a gente não convoca ninguém que não está ainda se cuidando direito, ou que não está entendendo ainda o que está acontecendo consigo, para poder fazer parte disso, porque a gente entende que primeiro a casa, né, nossa, tem que estar arrumada para poder a gente conseguir arrumar outros lugares. E assim o é também em relação às políticas públicas. A gente precisa organizar os movimentos relacionados à neuromielite óptica no Brasil para que a gente consiga pressionar de forma profissionalizada, estruturada e estratégica para que os órgãos públicos e todos esses atores que têm as canetas, né, que são aqueles que definem o nosso protocolo clínico, que definem qual é a linha de cuidado para NMO, que definem os acessos à saúde e à qualidade de vida que as pessoas vão ter, possam ser pressionados da forma que é necessária para que eles também ajam, né? Então, a gente precisa ter consciência de que a caneta não está na nossa mão, mas é a gente que faz com que os donos da caneta se movimentem, senão as coisas não acontecem mesmo. E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa diferença que você percebe da movimentação social, não só de esclerose múltipla em relação ao NMO, mas de outras patologias que você já viu, no sentido de como que esse trabalho que é feito na prática com o pessoal que você hoje atua, esses treinamentos que são dados, como que realmente mudou esse ecossistema dessas patologias? Teve a mudança, não teve? Continuou igual, não continuou, mobilizou? Como é que foi? Como é que é essa sua percepção com esse movimento que parece que é pequeno, né? É só em João Pessoa, é só em Campina Grande, mais 2, 3, 5 cidades, aí cresce um pouquinho, mas é só dentro do estado. Mas o que você percebeu de diferença depois que vocês começaram a fazer esse trabalho mesmo, de engajar as pessoas, de engajar o público, de engajar os pacientes, de engajar os profissionais de saúde? Primeiro que chegam mais diagnósticos, né? Lógico, tudo que vem é esclerose múltipla? Não, logicamente que não, mas na hora que a gente se presta, se propõe a fazer um trabalho desse, um movimento desse, a gente tem que entender que a gente também tem que estar no momento posterior a esse trabalho. Então, a gente fica pelo menos 30 dias, 40 dias posterior a esse momento do NMO Sem Fronteiras, que foi o nome que a gente deu para a caravana, para ficar diferente da caravana de esclerose múltipla, né? Então, tanto ao NMO Sem Fronteiras, que ocorre em março, quanto a caravana EM, que ocorre em agosto, a gente dedica um tempo posterior, sempre deixando a agenda livre, para que a gente tenha encaixes imediatos, né? A gente fica numa vigilância em meio de pacientes de primeira vez, para que a gente não perca. Então, dificilmente a gente não vai deixar de atender esse paciente, vai atender ele o mais breve possível, porque a gente tem e quer escutar, quer recebê-lo, quer que o colega que encaminhou veja que a gente recebeu rápido, que a gente deu importância para o olhar dele. Muitas vezes não era esclerose múltipla, não era neuromielite, né? Mas não tem problema. A intenção é que o paciente chegue, que o colega pense, que o colega encaminhe e se sinta seguro de que realmente aquilo que foi trabalhado ocorreu. Então, a gente trabalhou o pensar na doença. Eu até sempre digo isso para o profissional. Ninguém precisa fazer diagnóstico de esclerose múltipla e neuromielite na unidade de saúde. Não é essa a intenção. A intenção é pensar na patologia. Pensar na patologia com um diagnóstico diferenciado. Pode ser, eu já ouvi falar. Vou pedir tal exame, vou encaminhar então lá para aquela médica, para aquele serviço que veio aqui e fez aquele movimento, né? Então, se a pessoa pensa dessa forma, o paciente chega. Agora, eu preciso estar pronta para receber esse paciente. Eu não posso negar essa chegada dele. Porque se ele vem e ele só passa daqui a 6 meses, 1 ano, não adiantou o trabalho, né? Então, a gente fica um período dedicado ali para esses pacientes.
que é para esse paciente ter uma prioridade, né, de chegada no serviço para que a gente possa escutar, fazer o exame físico, checar os exames, dar a devolutiva para o colega. Então, hoje em dia, às vezes, vem solicitação de consulta diretamente da própria Secretaria de Saúde dos municípios. Às vezes, municípios que a gente não esteve, mas que ele ouviu falar, né, por conta do trabalho que a gente fez num município vizinho, num outro município próximo, ou de um outro paciente que fez o diagnóstico. E aí a Secretaria de Saúde encaminha para a gente. Né? A gente tem pacientes que o paciente está no presídio, aqui em João Pessoa, a gente já recebeu. E o médico do presídio pensou em esclerose múltipla e mandou para a gente. Mandou a cartinha por e-mail falando o quadro clínico do paciente e perguntando se a gente poderia avaliar, porque ele estava em dúvida de esclerose múltipla. Então, a gente aceitou o paciente, lógico. A gente avaliou, pediu os exames, deu a devolutiva para o médico do presídio, né? Depois o paciente veio com os exames, deu devolutiva novamente, não era esclerose múltipla, a gente orientou o que fazer com o paciente. Né? Também a gente não pode soltar o paciente, não é, vai embora de qualquer jeito. Né? A gente dá uma orientação para o colega que está lá, qual é o caminho que ele vai seguir, então, esse paciente. Né? A gente tem que lembrar que pode não ser esclerose múltipla, pode ser neuromielite, pode ser de outra doença rara, né? Que não é do nosso serviço, mas é de outro. Então, se a gente também ajuda a jornada desse paciente, também facilita o diagnóstico dele lá na frente, né? Então, a gente vê um resultado muito bom, né? Muito bom mesmo. Os pacientes, assim, e hoje em dia o paciente pede isso, né? Os pacientes que estão acostumados à caravana chegar lá, ele já diz, doutora Bianca, já tem a data, doutora Bianca, o próximo retorno pode ser só lá quando for a caravana, né? A senhora pode já dar aqui o pedido dos exames adiantados sem data, porque eu já levo lá na caravana, né? Aí já adianta. Então, o paciente ele já incorporou isso. Né? O paciente de esclerose múltipla já está incorporado nele. Lógico que o de neuromielite, como faz pouco tempo que a gente tem esse movimento, né? O NMO Sem Fronteiras, isso ainda não está absolutamente incorporado, né? Mas o de esclerose múltipla, como a gente já tem aí mais de 10 anos que ocorre a caravana, e que agora há pelo menos 5 anos já tem um nome mesmo, né? Caravana EM, então ele já fica no aguardo, ele já fica esperando, ele fica ansioso, ele se sente feliz de a gente estar lá, né? A gente vai na casa do paciente acamado, né? A gente vai até lá, ele não foi, a gente tem paciente que antes ia cadeirante e hoje não vai mais. A gente vai lá, bate na casa dele, vai lá olhá-lo, né? Ver como ele está. O que a gente pode fazer para ajudar esse paciente nessa situação? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar. Sempre tem. Então, isso é tão importante, eles ficam tão felizes de a gente estar indo à cidade deles, de a gente ter essa preocupação de ir até lá, de a gente encurtar o caminho de deslocamento para o paciente que vai 4 horas da cidade lá para João Pessoa e agora ele vai andar só 1 hora e meia, 2 horas. Nossa, eles ficam uma felicidade enorme. Para eles é assim, uma coisa assim tão grandiosa que eu não sei nem explicar o que eles sentem. Assim, a felicidade deles transborda não só pelo atendimento médico em si, pela resolução do problema em si, mas só de a gente estar lá perto, de a gente se deslocar, de a gente sentir o deslocamento, de a gente ir lá na casa. Então, eu estava falando da neuromielite e esclerose múltipla na caravana de AM, a gente estava com uma paciente de Patos, que sempre nos ajuda nos movimentos de neuromielite e de esclerose múltipla lá em Patos. Ela, dessa vez, não foi, não participou, não ajudou. Por quê? Porque ela estava no puerpério, né? Fazia 17 dias do parto dela. O que a gente fez? Quando a gente encerrou tudo de esclerose múltipla, antes de ir embora de Patos para Souza, que era outra cidade do sertão, a gente foi lá ver a paciente de neuromielite, conhecer o bebê, saber se ela estava bem, se já tinha levado o bebê para o neonatologista, para o pediatra, como é que estava, se estava dando de mamar, se não estava, se tinha algum sintoma da doença, se não tinha. Então, a gente aproveitou aquele momento. Né? Isso não leva muito tempo, né?
a gente já está ali no deslocamento. Então, assim, é ótimo isso, né? A paciente ficou super feliz, né? A paciente não tinha ido levar o bebê ainda para o pediatra. A hora que a gente falou, a paciente foi, eu vou lá, vou marcar. No dia seguinte, a paciente foi, já marcou a consulta, né? Em menos de uma semana já tinha passado na consulta, já deu a devolutiva da consulta. Então, são coisas que, às vezes, parece pouco, mas é muito, né? É muito isso. A gente não fez diretamente pela paciente, mas fez pelo bebê. É um trabalho de conscientização importantíssimo, né? Vai mudando as vidas realmente, vai mudando o entorno daquela pessoa, né? Aquela família ali. Nosso tempo já está se esgotando. Eu ficaria conversando contigo aqui horas. Ainda mais que eu me empolgo, né? Eu gosto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que precisam se engajar nesse momento que a NMO que a gente está vivendo, né? De audiência pública, de consulta pública em relação à incorporação de medicamento, do exame de acompanhamento 4, que também está aí já para ser incorporado, solicitado, né? Foi solicitado para ser incorporado. Dessas tantas solicitações que a gente, enquanto associação, faz para que as pessoas engajem nas publicações, para que elas encaminhem, repostem, façam também o seu movimento nas redes sociais, marquem os arrobas daqueles que têm as canetas, né? Dos senadores, dos deputados, do Ministério da Saúde. Falar para esse pessoal aí qual a importância dessa participação, porque se a gente não conseguir mobilizar o que a gente precisa mobilizar, essa luta vai demorar muito mais. E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti, o que tu acha disso, qual que é a sua palavra de engajamento para essas pessoas, para ver se, falando de um outro jeito, todo mundo entende. Eu quero convidar, intimar, né? É uma intimação, não é um convite, não é falar de outro jeito, mas é intimar o paciente, intimar o familiar, intimar o vizinho, o profissional de saúde, seja médico ou não, intimar o político comprometido, né, com a sociedade, né, com quem o elegeu, intimar o Ministério da Saúde, a Conitec, né, o presidente, os secretários de saúde. É uma questão de intimação, né? Hoje, nenhum parente seu tem neuromielite, mas amanhã pode ser absolutamente diferente, né? E a gente precisa pensar nisso, porque a gente às vezes pensa que é tão distante e às vezes está tão perto de nós, né? Às vezes a gente está ali, o paciente com diagnóstico errado, a pessoa da família sem diagnóstico, quando a gente vai ver lá na frente era neuromielite, era esclerose múltipla, né? E a pessoa passou aí um tempo, a gente vê isso no consultório diariamente, né? Então, é uma questão de intimação, né? Você precisa enxergar isso, você precisa vestir a camisa da doença rara, a camisa da neuromielite. Hoje a gente está lutando pela neuromielite e amanhã pode ser pela sua doença rara, não há outra. A gente tem que lembrar também que a gente está intimando qualquer paciente de neuromielite, né? Mesmo aquele paciente que hoje realiza tratamento, que tem plano de saúde, que tem condição de pagar, né? Até porque pagar 1.300.000 reais, pagar 600 mil reais, 900 mil reais para uma doença que é on-label, ou seja, a sua doença está na indicação do uso do remédio, a gente só tem 3 medicamentos dessa forma. Então, são pouquíssimos pacientes no Brasil que utilizam esses medicamentos. A grande maioria porque foram judicializados. Com certeza, nenhum paciente comprou do bolso dele, nem mesmo os milionários, né? Então, a questão de intimação, de luta. Hoje você está usando azathioprina, rituximab, está respondendo, mas amanhã a gente não sabe. E você está usando uma medicação que poderia ser outra, muito melhor, e que foi estudada para a sua doença, e não que foi estudada para outra doença. Então, é uma questão de você enxergar isso, enxergar o outro e enxergar que a sua doença ela tem necessidades que não foram atendidas ainda, né? Que você, nesse momento, está numa situação de conforto, mas que a gente não sabe se essa situação vai ser sempre dessa forma. E lembrar que o outro não está, e que esse outro é um quantitativo muito grande, que não está confortável, né?
Então, a questão de intimação mesmo, de levantar a bandeira, de falar, de gritar, de publicar, de enviar e-mails, de fazer baixo-assinados, né? De bater na porta dos políticos que você conhece ou que você não conhece. Então, é questão de intimação mesmo. Precisa lutar por isso. A indústria farmacêutica, as associações, os pacientes, seus familiares, seus amigos, seus cuidadores, né, os políticos, os gestores, tem que ser uma luta de todos. Né? Então, acho que a palavra não é convite, é intimação mesmo, sabe? É a pessoa se entender como ator social, né? Ator de si mesmo e ator do outro, né? Ator da sua doença, ator da causa. Né? Então, a gente precisa deixar de escrever história, né, do outro e a gente passar a atuar. Se a gente vai escrever, a gente tem que estar escrevendo uma história de nós mesmos. Né? Então, a gente precisa ser ator mesmo. Ator de verdade, de fatos reais, de histórias reais, não de histórias fictícias. Né? Então, a gente precisa, de fato, assumir tudo isso. Né? Precisa abrir a boca, precisa falar, precisa se mostrar. Eu acho que é isso. É isso. E vamos encerrar o nosso programa de hoje com essa palavra imperdível, a intimação. Estamos intimando você que está nos ouvindo a convidar outras pessoas para escutarem também esse episódio, toda a trilha de NMO, intimando você também a participar de todos os movimentos que as associações fazem para que a gente consiga conquistar esses direitos, consiga conquistar as políticas públicas que vão dar qualidade de vida e tratamento e acesso à saúde às pessoas com NMO, possibilitar também a qualidade de vida para essas famílias, porque acabam se desestruturando muito, né, por conta de um diagnóstico como NMO. Então, doutora, muito obrigada por você ter trazido sua história, seus conhecimentos e toda essa sua simpatia aqui para a gente. Obrigada mesmo. E o nosso episódio de hoje fica por aqui. Eu, a Cleide Lima, juntamente com a doutora Bianca Oliveira, falamos aqui com vocês um pouquinho de um tema que está no nosso coração e no coração de todos que atuam com causas raras e com a causa da neuromielite óptica. Por favor, vocês estão todos intimados, a partir de agora, ajudarem a gente nesse movimento. Tchau, tchau. Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima! Apoio Social Amgen e Alexion, Unidade de Doenças Raras da AstraZeneca.